Eu lembro quando meu filho foi à escola e voltou para casa contando do chamado drill, que eles chamam, que é um treinamento para o caso de ter um atirador em atividade dentro da escola. E isso ele faz desde os 3 anos de idade. Então, assim, a gente tem sim que ter políticas de segurança dentro das escolas, mas isso não é o natural, né? Isso não deveria, a gente não deveria estar tendo essa preocupação. Um pai e uma mãe não deveriam estar indo dormir à noite. Eu perco noite de sono aqui, é a coisa mais comum, imaginando a tragédia, o impacto de uma tragédia como essa na vida de tantos pais, mães, de tantos amigos, tantas famílias. É realmente uma coisa lamentável. Isso que a Cristina estava falando, do acesso à arma e de armar professores, é um discurso muito comum entre os conservadores americanos. Assim que acontece um crime, começa a puxar esse coro aí de que tem que armar professor, que é a coisa que qualquer especialista vai dizer que não faz absolutamente nenhum sentido, não funciona. Não é armar, é controlar o acesso às armas. Aqui o governo federal não mantém um acompanhamento dos números. Curiosamente, quem acompanha os números de massacres dentro de escolas são instituições, jornais. Então, a gente segue muitos números do Washington Post, que acompanha muito, muito de perto esses números. E os números mais recentes, olha, esse gráfico aí do Washington Post que vocês estão vendo, mostra o impacto na vida das crianças nas escolas. Porque quando a gente vê os números de vítimas da violência armada aqui nos Estados Unidos, a gente não se dá conta do tamanho do impacto. Então, esses pontinhos pequenininhos aí, cinzas, estão mostrando as crianças impactadas pela violência das armas nos Estados Unidos. E o número que a gente tem aqui é que desde de Columbine, que foi aquele ataque em 1999, cerca de 349 mil estudantes presenciaram violência armada dentro de escolas americanas. O número de vítimas agora está em 199 crianças, educadores e outras pessoas e 429 feridos. Então, são números, assim, isso não cabe numa escola, não tem nenhum sentido. Cada vez que a gente vai reportar sobre um desses massacres, eu me pergunto que sentido faz isso, né? Agora, o que os especialistas também dizem é que as ações para controlar, principalmente esses ataques em escolas, que são diferentes de ataques em massa, como os que a gente vê aqui nos Estados Unidos, ataques em escola, tem uma solução que é muito complexa, que passa por muitas frentes na sociedade americana. O que tem assustado muito os especialistas aqui é o crescimento nesse número. Tem um outro gráfico também do Post que mostra ano a ano o número, e olha só o salto que ele dá nos últimos 2 anos. A gente sabe, esse é um problema muito, muito mais frequente aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Mas esse salto que ele dá aí é muito impressionante. Isso chamou muita atenção de muita gente por aqui para tentar explicar como é que a gente consegue entender esse salto tremendo nesse número. Uma coisa importante é que entre atiradores em escola, a média de idade dessas pessoas é de 16 anos. E como a Cristina falou dessa questão do controle do acesso às armas, as armas que a gente consegue traçar, né, as armas que as autoridades sabem de onde vêm, 86% dessas armas vieram de dentro de casa, da casa da família, da casa de amigos, de parentes. Ou seja, se eles não tiverem acesso a essas armas, 86% desses crimes deixam de acontecer. Então, a solução central, como eu disse, é um problema complexo, não passa só por aí. Há uma conversa muito intensa aqui em relação ao controle das mídias sociais, ao monitoramento das escolas, não em termos de armar professor, não esses absurdos, mas em termos de monitoramento da saúde mental de crianças. Muita gente associa, inclusive, esse salto também à pandemia e ao isolamento de muitas crianças nessa idade, e por aí vai. Mas essa ação do controle de armas é vista como a mais fundamental de todas. Eu queria ressaltar também que, nessa semana, eu fui a uma conversa com a ex-porta-voz do Congresso americano, Nancy Pelosi, que é considerada por muitos a pessoa mais influente das últimas décadas aqui nos Estados Unidos, porque foi porta-voz dos democratas no Congresso americano por mais de 30 anos, já se aposentou, mas ela deu uma palestra essa semana na faculdade onde eu dou aula aqui, na City University of New York, no Graduate Center, e ela falou, a única maneira de controlar essas coisas, essas questões, os grandes problemas americanos, e ela falou da questão da poluição,
da questão do preço dos medicamentos, dos remédios aqui, e falou, obviamente, do controle do acesso às armas. E ela falou, a única maneira de controlar isso é tirar o dinheiro dessas indústrias de dentro da política americana. Então, a Cristina também falou muito desses últimos anos em que a política brasileira e o dinheiro dessas indústrias de armas estavam, assim, ligadíssimos. E a Nancy Pelosi ressaltou muito isso, falou, enquanto essas empresas, essas instituições, esses grupos estiverem jogando tanto dinheiro dentro do Congresso americano, dentro da política americana, isso não vai passar, não adianta. Se essas pessoas não tomam uma ação vendo crianças morrendo, o que mais que você pode fazer? Né? É meio desesperador. Você fala, o que você precisa que aconteça para alguém agir? E são leis básicas, viu, Vivi? É coisa como o Biden está tentando passar há um tempão o controle do acesso a semiautomáticos, a arma semiautomática. Quem precisa de semiautomática, gente? Isso não tem nenhum argumento que sustente isso. E 3 dias atrás, segunda-feira, a gente viu o governador da Flórida aprovar uma lei no estado que agora permite que qualquer pessoa, vai entrar em vigor em julho agora, 1º de julho, qualquer pessoa ande armada no estado da Flórida sem autorização, sem verificação de antecedente criminal, sem autorização para ter porte, sem treinamento, sem nada. Qualquer pessoa vai poder pegar uma arma e andar legalmente. Segundo ele, é o direito constitucional. Então, assim, é alarmante, é lamentável, é inacreditável. E mais inacreditável ainda, ver outros países tomando isso quase como exemplo, seguindo esses passos que a gente já vê historicamente que não funcionam, que não fazem nenhum sentido. Desculpa aí a minha indignação, mas é porque realmente eu acho inacreditável os políticos americanos e agora os políticos brasileiros verem tudo isso acontecendo e não se indignarem. Eu tenho um outro número que eu queria trazer antes de encerrar essa minha fala, que é em relação a um impacto desproporcional aqui em determinadas populações. Então, a gente sabe que crianças afro-americanas estão 3 vezes mais em risco de serem vítimas desses massacres em escola, e crianças de origem latina 2 vezes mais. A gente vê aí como é desproporcional o número de vítimas nessas populações. Então, é ainda mais uma camada de dor, de sofrimento para essa tragédia horrorosa.